Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 55. Título: Namoro e casamento como prática política. 1. Em dia de namorados, deixa-me dizer-lhes o que, no meu entender jesuânico da vida humana, mais tem faltado através dos tempos ao namoro, concretamente, àqueles que namoram. E que nestes primeiros anos do século XXI ainda mais tem faltado. Ao namoro, aos que namoram, tem faltado política. Não apenas discussão política, mas comprometida prática política. E enquanto assim permanecerem as coisas, nem o namoro chega a ser, nem este nosso mundo se torna no que deve, um mundo decente, onde dê gosto namorar, casar, chamar filhos à vida, nascer e finalmente explodir, morrer, que é como já todos deveríamos saber compreender a melhor maneira que a vida encontrou para poder permanecer para sempre, passar de vida efêmera a vida eterna. 2. Do mesmo modo que afirmo que só a política, a prática política, já sabem que não se deve confundir com o poder, a prática do poder, que é, como tenho dito e redito, a morte da política, da prática política, é que salvará o mundo. Também tenho de afirmar que só a política, a prática política, é que salvará o namoro, qualquer namoro, e depois qualquer casamento, qualquer família que o namoro e o casamento bem praticados iniciam e alimentam. 3. Sempre gostei, a propósito desta temática, de uma definição de namoro que li quando ainda era estudante de Teologia no Seminário do Porto, e já então me preocupava com estas coisas na dimensão evangelizadora que viria a ser a minha quando passasse a ser presbítero ordenado da Igreja do Porto. Esta preocupação avivava-se mais em mim durante as férias grandes, quando era solicitado pelos jovens operários da minha freguesia, hoje a cidade de Lourosa, em Santa Maria da Feira, com os quais já havia partilhado a infância e a escola primária, para reunir e estar a conversar com eles nos seus frequentes encontros, algumas vezes para abordar também a questão do namoro. 4. Eu que não namorava, mas observava como era a vida dos que namoravam, estava com gosto e interesse nesses encontros, nessas conversas, debate, e recordo-me bem que já então me afligia ver que tudo no namoro parecia resumir-se aos dois, ela e ele. Namoros só delas ou só deles eram, por essa altura, totalmente impensáveis. E se aconteciam, tinham de ser totalmente clandestinos, como se não existissem os demais, muito menos o mundo maior em que um dia também nós acontecemos, como mulheres, como homens. 5. Namorar, dizia essa definição que nunca mais esqueci, não é olhar um para o outro, mas ambos olharem na mesma direção. E é sempre nesta definição que ainda hoje penso quando me encontro com pessoas que namoram. Na altura, a frase não me transportava para a política, porque eu ainda desconhecia que a política é a arte de nos preocuparmos com os demais e uns com os outros. É sermos mulheres, homens com os demais e para os demais. É construirmos juntos a casa comum que habitamos e que está ainda por concluir, uma casa da qual ninguém, pessoa ou povo, fique dela excluído. O próprio autor da frase tampouco pensava em política quando a escreveu num livro sobre namoro. 6. Só com o passar dos anos é que eu vim a tomar consciência de que os seres humanos, mulheres e homens, ou somos políticos, ou já não somos seres humanos apenas abortos, uns eternos imaturos que nunca chegam a alcançar o seu integral desenvolvimento, a maioridade, a responsabilidade. O primeiro grande momento desta tomada de consciência aconteceu-me em África durante a guerra colonial, para onde fui obrigado a ir como capelão militar. Os meus chefes e o próprio serviço de capelães queriam que eu lá, ingenuamente, passasse a dar missas ópio que anestesiassem as consciências dos soldados portugueses que faziam a guerra colonial, o crime dos crimes. E eu vi-me, para surpresa e escândalo de todos,
a dar-lhes domingo após domingo o que a minha missão presbiteral exigia que lhes desse: o Evangelho, ou boa notícia de Deus, que é a paz que desmascara e denuncia como crime, como genocídio, toda a guerra, muito mais uma guerra colonial como era aquela. 7. Obviamente fui logo expulso de capelão militar e apanhei o rótulo de padre irrecuperável dado pelo meu próprio bispo castrense de então, António dos Reis Rodrigues. O outro grande momento, ainda mais decisivo que o anterior, foi depois aqui em Macieira da Lixa, nos curtíssimos anos em que me deixaram ser o respectivo pároco, e 9 meses depois de ter iniciado a minha atividade evangelizadora, já me via na condição de preso político em Caxias, por arbitrária decisão da polícia política de então, e mais tarde a ter de responder como presbítero da Igreja do Porto na barra do Tribunal Plenário, que julgava apenas crimes políticos contra o Estado português, então fascista. 8. Hoje percebo que estes dois momentos constituem um só. São a minha sarça ardente, a minha estrada de Damasco, o meu pós-batismo em água e o meu batismo no Espírito de Deus vivo, o de Jesus, que logo me pôs a viver em deserto, onde desde então passei a viver cada vez mais mergulhado numa intimidade com o invisível e o indizível, o mistério, que me faz ser assim como um menino, sem maneiras diplomáticas, sem truques, sempre à intempérie, sem rede, sem defesas, sem muros de anhameias, no meio dos demais e com os demais, a partir dos mais pequeninos e dos mais desprezados dos ninguém, e numa relação maiútica que recusa e vomita o existencialismo, a caridadezinha, mas é cheia de ternura, de afeto, de proximidade e por isso é também profundamente exigente, ressuscitadora. 9. Os meus olhos abriram-se, os de dentro, os da consciência, e vi então que até Deus, o que me haviam dado a conhecer na teologia do Seminário do Porto, afinal não era o Deus de Jesus, era o da religião das religiões. E vi que entre o Deus das religiões e o Deus de Jesus não havia convergência, mas dissensão. São antípodas, como a luz e a treva, a verdade e a mentira, a vida e o assassínio, o pastor e o mercenário, a política e o poder político. Percebi claramente que tinha de mudar de Deus e mudei. Aliás, já tinha mudado, mas sem ainda ter tido consciência dessa mudança. Nessa altura percebi que já tinha mudado de Deus e nunca mais voltei a ser o mesmo. Cada vez mais e progressivamente tenho-me deixado de seduzir pelo Deus de Jesus e conduzir pelo seu Espírito. Hoje, 10. Hoje percebo cada vez com maior convicção e alegria que não é a religião, a prática da religião, que liga os seres humanos e os povos entre si, nem com Deus. Isso dizem todas as religiões e seus chefes. É mentira. Quando muito, a religião pode fanaticamente religar as pessoas e os povos com Deus, e ainda assim só aquelas pessoas e aqueles povos que vão por aquela religião em concreto que o criou a ele. Mas jamais religará as pessoas e os povos entre si. Sempre os divide, ao ponto de dizer dogmaticamente, cada uma delas o diz à sua maneira: fora desta religião não há salvação. Jamais a religião ligará as pessoas e os povos. Sempre os divideu e dividirá. Foram as religiões, cada uma das inúmeras que por aí proliferam, que sempre separaram, dividiram o que Deus vivo uniu, fez unido a humanidade na sua variedade de povos e de culturas. Ela é, por isso, o pecado que está na origem da divisão das pessoas e dos povos. 11. Aliás, o grande poder e o grande dinheiro são filhos da religião, da grande religião, e por isso sempre puderam contar e continuarão a poder contar com a bênção e as orações da religião, que os pariu como assassinos e mentirosos no passado de modo artesanal, hoje e no próximo futuro cada vez mais assassinos e mentirosos de forma demencialmente científica. O que liga os seres humanos e os povos é a política praticada e o Deus vivo de quem ela é filha muito amada. Historicamente o nome da política é Jesus, o de Nazaré, a quem alguns dos que começaram por ser seus discípulos, cognominaram de o Cristo, que etimologicamente quer dizer o não religioso, mas o político, ou em feminino a política. 12.
Nunca vocês tinham pensado nisto, certamente, porque as religiões sempre nos têm escondido o essencial. E também porque, para acolhermos e vermos o essencial, temos de nos deixar surpreender, viver em deserto, atentos a todo o instante aos sinais dos tempos, às vítimas do grande poder, do grande dinheiro e da grande religião, todos aí os três muito bem organizados e a comandar o mundo, para que ninguém se dê conta da marosca que eles cozinharam e mantêm a ferro e fogo, mas como se tudo parecesse natural e normal. 13. A mentira e o assassínio e a alienação são assim, peritos em roubar, matar e destruir, mas como quem está aí a defender a vida e a proteger-nos a todas, todos. Mentem tanto e tão completamente que passam por verdade. Matam tanto e tão completamente que passam por vida. Alienam tanto e tão completamente que passam por Deus. Mas são a mentira, o assassínio, a alienação. 14. Falta política, prática política ao namoro e ao casamento. Falta política, prática política à vida das pessoas e dos povos. Falta-lhes Jesus, o de Nazaré, a política em ação. O sopro da grande religião, do grande poder e do grande dinheiro faz pessoas e povos alienados, oprimidos, assassinados. Parece que vivem, mas na realidade estão mortos. Nunca chegam à maioridade, à liberdade, à responsabilidade, numa palavra, à política. Nunca chegam a ser outro Jesus hoje e aqui. Sempre têm de viver à sombra dos templos, dos palácios do poder e do dinheiro, na total dependência dos chefes das religiões, dos executivos das nações e dos grandes ricos. 15. Só a política praticada, o outro nome de Deus vivo que se nos revelou definitivamente em Jesus de Nazaré e logo foi morto pelos três grandes, a religião, o poder e o dinheiro, como se fossem um só, salvará, humanizará o mundo. Por isso, só a política praticada dará um sopro libertador e criador ao namoro e ao casamento, como a todas as outras coisas que quem a acolher e praticar vier a fazer ao longo da vida. A política é o que nos distingue como seres humanos, não a religião, nem o poder, nem o dinheiro. Apenas a política, a prática política. 16. Experimentem pôr-se a praticar Jesus, a ser Jesus hoje e aqui, até às últimas consequências. E verão como tudo muda, tudo adquire sentido, vida, alegria, movimento, ligação. Verão como nascem afetos, projetos concretos que dão vida ao mundo e por isso nos dão vida a nós que nos envolvemos neles. A política praticada é que nos dá ouvidos para ouvir o clamor do pobre, da vítima, do crucificado, do assassinado. A política praticada é que nos faz ver, abre os olhos, a realidade mais real para lá da mentira, da ideologia, do manto da ideologia, por debaixo do qual se escondem todos os crimes dos grandes da religião, do poder e do dinheiro. 17. A política praticada é que nos dá pés para sairmos ao encontro dos demais, dos ninguém, dos não existentes. A política praticada é que nos dá mãos para levantarmos os demais até se tornarem protagonistas, sujeitos, políticos como nós, que nos aproximamos deles, ou ainda mais do que nós. Só a política praticada é que nos tira de vez do obscurantismo, do medo, do suicídio, da dependência, da droga, do templo, do dízimo, do infantil e nos faz outros Jesus tão adultos e responsáveis quanto ele. 18. Se praticarmos a política e ela nos fizer, seremos criadores de mundos humanos sororais em comunhão, em lugar deste inumano e cruel e obsceno mundo que conhecemos. Vai levar ainda muitos anos, séculos, porventura, todo o tempo que durar a história, para acolhermos, entendermos, vivermos esta boa notícia de Deus. Mas chegaremos lá mais depressa se começarmos a ter nas novas gerações namoradas, namorados que façam do seu namoro e depois do seu casamento prática política consequente. Será ela que os fará crescer em afetos e em liberdade, em entrega da própria vida e uma só carne para a vida do mundo, outros Jesus. 19. Mas se forem por aí, e oxalá todos fôssemos, preparem-se porque o seu será sempre um viver em duelo e pode muito bem acabar também na cruz, que nesse caso mais não será do que a grande explosão que faz viver ainda mais o nosso mundo e por isso será também a plena realização como seres humanos de quem assim passou a ser viver, do que estão à espera, 2008, fevereiro 14.
o meu abraço e o meu beijo, de presbítero da Igreja de Porto.